Boa noite, então, a todos. Depois de falarem da minha timidez, fiquei até sem graça agora, gente. Então, vamos lá. Bom, nós vamos hoje falar, sempre só uns temas legais, assim, polêmicos, que eu adoro. Vamos lá, capítulo 10, e vamos falar de indulgência. Porém, os itens que eu vou falar, que a gente vai descobrir, vamos refletir todos juntos. Kardec faz o seguinte apontamento, e os espíritos dão uma resposta de acordo com a pergunta. E a pergunta é a seguinte: é permitido repreender os outros? E aí a gente se pega a questionar. Nós, sem ler a resposta, temos que repreender. Existem momentos da nossa vida em que faz necessário que nós chamemos a atenção de alguém por algum motivo, principalmente quando nós temos filhos. É impossível não repreendê-los, né? E aí vem a resposta. Ninguém sendo perfeito, já morri, né? Essa eu já falei pronto. Né? Ninguém sendo perfeito concorda em gênero, número e grau. Eu falei, já vai dizer que não pode chamar atenção. Se a ninguém ter o direito de repreender seu próximo, pronto. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Porquanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela lhes foi confiada. Então a gente já pode chamar a atenção tranquilamente. Mas existem meios e meios de fazer isso. Nós não podemos, no comércio, nas escolas, em casa, na vida cotidiana das nossas comunidades, nossos tutelados de modo geral, chamar a atenção das pessoas de forma fazendo com que aquela pessoa seja humilhada. Mas existem sim necessidade de pessoas que precisam ser chamadas à atenção, como corrigenda, para auxiliar aquela criatura na sua evolução, enquanto ser humano, enquanto ser social, para que ele também tenha uma situação melhor na empresa, no trabalho, em casa, por si e por todos. Então não adianta, eu tenho que ter só caridade pelo próximo. Mas essa corrigenda, essa chamada de atenção, essa repreensão, é uma caridade quando ela é bem feita, quando ela é bem direcionada. Aí Kardec continua, os espíritos, foi o Espírito de São Luís que deu a resposta, tá? Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, não como as mais da vezes, pelo prazer de denegrir. Nessa situação também nós vemos muitas pessoas que ainda sentem prazer em denegrir o outro, em humilhar o outro. E aí, se nós estamos assistindo uma situação dessa, também nos cabe a repreensão. Mas que de forma agressiva, jamais. Isso não se faz nem com uma criança e nem com um adulto. Chama de lado, marca um horário. Agora eu não posso, marca um horário. Chama aquela pessoa e conversa. Conversa com carinho. Se ponha no lugar daquela pessoa e reflita.
como você gostaria de ser repreendido. Nós somos imperfeitos, erramos a todo momento. Em momentos erramos mais, outros menos. Mas e aí? Como você se sentiria ou como você gostaria de ser chamado a atenção? Essa é a grande reflexão. Muitos de nós, agora voltando para casa, né? Pais e mães, principalmente mães, eu acho, nessa temática, chamando a atenção dos filhos, ou passamos por essa situação enquanto crianças, muitas vezes, dos nossos avós, tios, dos nossos aparentados. Criatura, você não entende o que eu estou falando? E a criança continua, e a criança continua. Mas que criança burra! A gente já passou por isso na nossa infância, com certeza. Você é burrinho, não entende o que eu estou falando? Muitas vezes nós mesmos, em algum momento, falamos isso para os nossos filhos ou sobrinhos ou qualquer coisa. E aí que a gente se pega. Criatura burrinha? Não. Só que a criança está sob nossa tutela, sob orientação do que sabe mais. Deveria, pelo menos, ter atitude de acordo. Ah, mas a gente faz sem perceber. Então, todos aqui já estão capacitados a perceberem. Perceberem e terem uma postura de cobrar do outro, de quem está iniciando, quem está passando, começando a iniciar nessa caminhada, o jeito mais caridoso de repreensão. Nós não estamos livres de sermos repreendidos em nenhum momento. Quantos de nós estamos querendo acertar e acabamos fazendo bobagens? Aonde exige de alguém que esteja numa condição melhor que a nossa, um momento melhor, ou intelectual, ou moral, chegar e falar, ó, você vacilou, você não foi legal. O que você fez não deveria ter feito, ele poderia ter feito de outra forma. É uma repreensão, mas uma repreensão que você entende e não se sente humilhado. Te leva à reflexão, te leva a buscar a corrigenda da situação. Então é isso que nós temos que fazer. E nós já estamos aptos a isso, a refletir sobre as nossas palavras, os nossos pensamentos e atitudes. Aí, segunda pergunta. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam criticados? Essa foi a pergunta. São Luís responde: tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defesa ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver toda parte só o bem. Aí a gente estaria completamente fora da realidade. Olha, até ele completa aqui: semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Porque a gente vê só coisa boa em todo lugar, a todo momento, também está com algum problema, né? Porque a gente não está nessa condição de mundo para a gente só ver coisas boas a todo momento. Existem coisas que vão contra os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ansiedades, e que a gente está vendo que está errado. Mas e aí? Fica quieto, fala, busca falar, analisa, se vê na situação, porque nós somos ótimos em julgar a vida dos outros e os defeitos dos outros. Mas a gente não se coloca na situação
enxerga dentro daquele problema. Quantos de nós acordamos em algum dia com algum problema mais grave e acabamos errando, falhando? A gente tem que começar a analisar justamente essa problemática também antes de julgar o outro. Nós não sabemos o grau de problema que aquele outro está passando. A gente não sabe se ele é se a criatura de Deus, se algum ente está passando por algum problema. Não é a situação isolada que a gente tem que julgar, nem a pessoa em si no momento isolado, mas existe um contexto que a levou àquela situação. Ah, mas eu não tenho pena, vou sendo bonzinho agora. Não é ser bonzinho agora, mas é entender que todos nós temos os nossos dias ruins, todos estamos suscetíveis à problemática da vida. Nós não temos como um funcionário, foi trabalhar, a mãe acabou de falecer, você quer que a criatura faça todo o trabalho de forma correta e sorrindo? Não vai ter como, ele vai fazer alguma coisa. Porque a cabeça não está indo. Ou o filho doente. E é nesse contexto que age a nossa caridade. Chama e conversa. De repente você pode ser utilizado pela providência divina para auxiliar aquela criatura que está em desarmonia, que está passando por um processo difícil. E se for um funcionário, se for um professor, se for uma dona de casa, uma empregada, não interessa o que for, trazer um bem-estar moral e emocional para aquela pessoa, além dela ser grata, ela vai desenvolver o trabalho dela da melhor forma possível. Bom, e aí nós temos a situação havia casos de um bem simplesmente mal e outro. É muito delicada essa questão quando necessário se torna para a caridade bem compreendida. Entra na mesma situação. É a gente ter sentimento, saber ser solidário emocionalmente é o problema do outro. A gente não precisa ser bonzinho o tempo todo, amorável o tempo todo, porque nós também estamos suscetíveis aos problemas. E é essa autoanálise que a gente tem, buscando compreender que todos passam por vicissitudes. Nós vivemos entre altos e baixos, entre sorrisos e lágrimas. Nossa vida não é tortuosa, né? Muitas vezes a situação está negra. Então, saber estender a mão, isso tudo entra nessa questão de ser indulgente. É esse o sentimento, é essa a palavra. É muito bonito falar que eu sou indulgente. É tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo e tão difícil ser indulgente. Porque como que eu sou indulgente? A palavra, né, que causa indulgência. Indulgência se põe no lugar do outro. É isso que é ser indulgente. Calçar o sapato do outro e caminhar pela estrada dele, não sabe. Cada um tem o seu sapato e o seu caminho. Mas ofertar, de repente, uma palmilha está ao nosso alcance. Nem que seja um jornalzinho para colocar dentro do sapato.
Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que verem muitos a ser suas vítimas. Então, quando a gente vê uma pessoa errada, equivocada, se ela prejudica só ela, se você quiser alertá-la, olha, se isso que você está fazendo está te prejudicando, você não está percebendo? Porque é o que a gente está falando, as pessoas têm olhos para criticar, para julgar o outro, não a si mesmo. E tem pessoas que não aceitam serem repreendidas. Então tudo tem que ser conversado de forma muito coerente, com bastante tato, com bastante atenção, para que aquela pessoa não se sinta numa situação de humilhação nem vexatória, para que ela não se sinta pior do que ela já está. Porque afinal de contas, nós temos que entender que cada ser humano, cada um de nós, está num momento evolutivo da caminhada. Nós não estamos todos no mesmo padrão, no mesmo momento. Então não somos todos nós que temos a mesma compreensão do mesmo assunto. Cada um interpreta de uma forma. O mesmo assunto, cada um de nós aqui vai dar o seu parecer. Pode ser que tenha um grupo que concorde, o outro grupo, forme-se um grupo que concorde em determinado ponto e outro grupo que concorde em outro ponto. Mas nós nunca vamos estar todos de pleno acordo ou achando a mesma coisa ou tendo as mesmas reações diante das atitudes. Então é isso que a gente tem que parar para refletir também. Não adianta você querer muitas vezes conversar com uma pessoa que não tem entendimento nenhum, moral nenhuma, e que não esteja apto naquele momento a compreender o que você está querendo dizer. Às vezes os ânimos estão exaltados, as situações são tão difíceis que a gente tem que ter essa sensibilidade, saber o que está se passando. E tem gente que tem a liberdade e a condição de falar, olha, agora eu não quero conversar. Ok, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para te ouvir. Não é virar as costas, mas se a pessoa não quer, não quer. Você não tem obrigação e ela não tem também. Né? Isso também é uma caridade. Você oferecer a sua situação para que a pessoa tenha liberdade no momento onde ela se sinta mais confortável, vir conversar, vir se abrir e explanar o que ocorreu, o que a fez tomar aquela decisão errada. Lembrando que nós somos responsáveis pelas atitudes erradas que tomamos. Então, se erramos, temos que nos admitir o erro, ou corrigirmos, ou saber que vai ter uma consequência, né? Então, isso também. Na questão, esse mesmo assunto é tratado no Livro dos Espíritos, na questão 903, onde Kardec, faz a pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios, por analisar os defeitos alheios? Aí a espiritualidade responde: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Aí vamos lá. Maledicência, né? A vizinha, a cunhada, a sogra, o sogro, o parente, o tio, o primo e afins, e o síndico do prédio, não sei. Todas as situações, o zelador, o faxineiro. Você analisar, criticar e sair falando, quem está mais errado na situação?
quem cometeu o erro, ou você que está assuntando a vida alheia e falando pelas esquinas. Mas eu não estou falando mal, hein? Só constatando que desce a boca no fulano. Indulgente. Continuando, Kardec responder: por que será faltar com a caridade? Totalmente. E ainda se comprometer depois, você que está falando mal da pessoa, você ainda traz para si um problema. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então isso, se você analisa, como eu já falei, se você analisa, se vê na situação, nossa, eu faço isso também. Porque a gente só vê no outro, né? Falando a verdade, né? Difícil a gente admitir um erro, a gente, quando passa para analisar no outro, você para e repara. Se fosse eu na mesma situação, estaria agindo da mesma forma. Eu já me peguei várias vezes analisando essa situação. Naquele contexto, se fosse eu agiria daquela forma. Olha que feio. Então é aí que cabe, de trás, uma reflexão e um autoconhecimento para a gente. Onde a gente consegue se perceber de uma forma melhor. E falar, nossa, voltando lá, sou muito imperfeita ainda. Como que eu posso ter o dedo de querer criticar o outro? A gente não para perceber o quão imperfeito nós somos para a língua, para a boquinha falar da vida alheia. Se somos modelo de perfeição, tudo bem. Direito de falar você não tem, mas eu acho que nós não somos modelos de perfeição. Nós temos muitos defeitos ainda a serem trabalhados, como temos muitas virtudes a serem exaltadas, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. A reflexão. Antes de abrir a boca, analisa. Se põe na condição. Se der para estender a mão e auxiliar, ótimo. Nós não seremos piores, seremos melhores conosco mesmo. E a gente não precisa ser melhor para o outro ver, não é para isso. Mas é para a gente lapidar os nossos próprios defeitos. A intenção é essa. Agir na caridade de forma verdadeira, tendo a compreensão de que eu sou um ser extremamente falho e imperfeito, que eu também tenho as minhas necessidades, que eu também caio em erro, que eu também falo às vezes o que não devia falar, em momentos totalmente inapropriados. Mas palavra dita, não dá para voltar atrás, né? Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Isso que pega, né? É isso que pega, para mim é isso que pega. Se eu sou boa de criticar o outro, mas eu não tenho a qualidade melhor que ele. E aí? Esse texto traz bastante reflexão, eu acho que era legal ler em casa, para a gente refletir sobre esse aspecto, porque no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente se vê muito nessa situação.
Eu já falei aqui, a gente age no automático. A gente não para refletir nos pensamentos que a gente emite sobre os outros, como os outros não param para refletir no pensamento que tem sobre nós. Mas se nós já temos essa condição, essa percepção, nós temos que começar a fazer essa análise. Sim. O meio de vos tornar de superiores a Ele. Então, de evoluirmos. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que não se vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no seu próprio. E é isso que a gente faz. Nós somos ótimos em olhar o defeito alheio, mas não nos analisarmos como seres imperfeitos também necessitados de corrigenda. A gente tem que partir do seguinte princípio doutrinário. Jesus nos pediu fazer ao outro o que gostaria que vos fizessem. Então se coloque, pense, na hora de reprimir, chamar a atenção de alguém, de qualquer pessoa que seja, em qualquer lugar onde estivermos. Se fosse eu, como eu gostaria de ser repreendido. Isso automaticamente vai mudar a nossa postura. Para a gente encerrar, eu vou ler para vocês um texto do Fonte Viva, lição 109, a exemplo do Cristo. Primeira frase de João, capítulo 2, versículo 25. Ele bem sabia o que havia no homem. Palavras de Jesus. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovenice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desamparar. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condeneis, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda o quanto possas. O amigo divino sabe que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. E foi isso.